Oi galera, eu sou o Otto e fiz o dono desse canal resumir o meu livro favorito, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Deixe seu like e comentário para ajudar o canal. Bom vídeo! A história se passa em São Petersburgo, na Rússia do século XIX, e acompanha Rodion Romanovich Raskolnikov, um ex-estudante de direito jovem, orgulhoso e extremamente pobre. Ele vive em um quarto minúsculo e abafado, quase um caixão, alugado em uma pensão decadente. Endividado, isolado e tomado por pensamentos febris, Raskolnikov abandona a universidade por falta de dinheiro e passa os dias vagando pela cidade, atormentado por uma ideia fixa: provar que alguns homens extraordinários têm o direito moral de ultrapassar a lei comum em nome de um bem maior. Desde o início ele demonstra desprezo por uma velha agiota chamada Aliena Ivanovna, a quem considera um parasita, alguém que explora os miseráveis cobrando juros abusivos. Raskolnikov começa a alimentar o plano de assassiná-la e usar o dinheiro roubado para realizar grandes feitos, ajudando sua família e contribuindo para a humanidade. Para justificar o crime, constrói uma teoria segundo a qual a humanidade se divide entre pessoas ordinárias, que devem obedecer às leis, e pessoas extraordinárias, como Napoleão, que podem transgredi-la se isso beneficiar a sociedade. Antes do crime ele recebe uma carta da mãe, Pulcheria Alexandrovna, contando que sua irmã Dunia aceitou casar-se com Piotr Pietrovich Luzhin, um homem rico e calculista, para garantir estabilidade financeira à família. Raskolnikov percebe que a irmã está se sacrificando por ele. A humilhação e o sentimento de impotência aumentam sua revolta interior. Certo dia, em uma taberna, ele conhece Marmeladov, um funcionário público alcoólatra que lhe conta, entre lágrimas, a própria degradação e o sofrimento da família. Marmeladov fala da filha Sônia, que se prostitui para sustentar os irmãos menores e a madrasta doente, Katerina Ivanovna. A história comove Raskolnikov, que passa a enxergar ainda mais a injustiça social ao seu redor. Tomado por delírios e febre, Raskolnikov decide executar o plano. Ele vai ao apartamento da agiota sob o pretexto de empenhar um objeto. Quando ela se distrai, ele a atinge com um machado, matando-a brutalmente. No entanto, o plano racional se descontrola. A irmã da agiota, Lisavieta, entra inesperadamente no quarto, e em pânico, Raskolnikov também a assassina. O duplo homicídio, cometido de forma improvisada e sangrenta, destrói a imagem grandiosa que ele tinha de si mesmo. Após o crime, Raskolnikov entra em um estado de delírio físico e moral. Ele esconde os objetos roubados sem sequer verificar o valor e cai doente, febril, alternando momentos de apatia com acessos de paranoia. Seu amigo Razumishin, estudante honesto e generoso, começa a cuidar dele sem saber de nada. A polícia inicia as investigações e o juiz de instrução Porfiri Pietrovich demonstra especial interesse em Raskolnikov. Porfiri toma conhecimento de um artigo escrito por Raskolnikov sobre a divisão entre homens ordinários e extraordinários. Em conversas cheias de tensão psicológica, Porfiri provoca o jovem e sugere que a teoria pode justificar crimes. Ele joga com a consciência de Raskolnikov e insinua que o verdadeiro criminoso acabará se entregando por não suportar o peso moral da culpa. Essas conversas são duelos mentais em que o investigador parece sempre um passo à frente. Enquanto isso, Dunia rompe o noivado com Luzhin ao perceber seu caráter mesquinho e manipulador. Luzhin tenta difamar Sônia acusando-a falsamente de roubo para humilhar a família de Marmeladov, mas sua armação é desmascarada. A dignidade de Sônia se impõe e ela se aproxima cada vez mais de Raskolnikov. Outro personagem inquietante surge, Arkady Svidrigailov, antigo patrão de Dunia, homem ambíguo e moralmente corrompido. Ele demonstra interesse obsessivo por Dunia e parece saber do crime de Raskolnikov. Svidrigailov oscila entre cinismo e momentos de aparente generosidade, mas carrega uma profunda corrupção interior.
A situação de Raskolnikov se agrava quando um pintor chamado Nikolai confessa falsamente o assassinato. Porfiri, no entanto, não acredita na confissão e continua pressionando Raskolnikov com sutileza. Paralelamente, a culpa corrói o protagonista. Ele passa a visitar Sônia, atraído por sua pureza e sofrimento. Em uma cena central, Sônia lê para ele o trecho bíblico da ressurreição de Lázaro, simbolizando a possibilidade de redenção. Finalmente incapaz de suportar o tormento interior, Raskolnikov confessa o crime a Sônia. Ela, apesar do horror, não o abandona. Ao contrário, incentiva-o a assumir a culpa publicamente e aceitar o sofrimento como caminho de expiação. Sônia lhe entrega uma cruz e o exorta a beijar o chão da praça e declarar-se assassino diante do povo. Após hesitações e crises, Raskolnikov vai à delegacia e confessa o duplo homicídio. Ele é condenado a 8 anos de trabalhos forçados na Sibéria. Sônia o acompanha, abandonando tudo para ficar perto dele. No epílogo, vemos Raskolnikov no campo de prisioneiros, ainda orgulhoso e resistente ao arrependimento genuíno. Ele continua preso à sua teoria, acreditando que falhou apenas por não ter sido suficientemente forte. Porém, aos poucos, a presença silenciosa e fiel de Sônia começa a transformar seu coração. Em um momento decisivo, ele rompe em lágrimas aos pés dela, reconhecendo finalmente o amor e a necessidade de redenção. O romance termina sugerindo o início de uma nova vida moral para Raskolnikov. O verdadeiro castigo não foi apenas a prisão, mas a consciência dilacerada. E a verdadeira redenção nasce do reconhecimento da culpa e da aceitação do sofrimento como caminho de reconstrução humana.